Olá pessoal, bom dia para vocês. Bom, nós vamos, nesta aula de hoje, trabalhar as questões que eu tinha passado para vocês na aula anterior, correto? Eu pedi para vocês fazerem as questões da página 51 e 52, do conhecimento em ação. Eu vou resolver então 4 questões, da 1 até a 4. Bora lá então? Então, a primeira questão está dizendo o seguinte. O planeta Terra é um aglomerado de compostos iônicos e moleculares, sendo que raramente se encontram elementos químicos isolados na forma de substância pura na natureza. Porém, por vezes, necessita-se de alguns desses elementos com alto grau de pureza, como é o caso do gás cloro, extraído do cloreto de sódio, NaCl, o ferro metálico, Fe, extraído da hematita, FeO, e o alumínio, Al, metálico, extraído da bauxita, Al3O2, hidratado. Considerando que a obtenção desses elementos em sua forma mais simples requer um gasto energético, assinale a alternativa correta utilizando o exposto no texto e na tabela a seguir. Bom, então o que esse texto está falando? Está dizendo que algumas substâncias puras são encontradas na natureza, no seu estado puro, e tem outras que precisam passar de um processo de tratamento, no caso um tratamento eletroquímico, a eletrólise, para a obtenção de substâncias puras, como no caso o gás cloro, o sódio metálico, o alumínio. Esse alumínio da nossa latinha de refrigerante, aquele alumínio ele não é encontrado na forma metálica, ele é encontrado na forma de um óxido, como o texto está dizendo aqui. E através da eletrólise, eu consigo retirar esse alumínio aqui que está na bauxita, e então eu consigo produzir esse alumínio metálico. Tá? Aqui o texto ele trouxe também alguns valores de equações de semi-reação de redução. Por que eu sei que é redução? Porque todos esses íons estão ganhando os elétrons. E à medida que se ganha o elétron, significa que esses íons foram reduzidos aos metais. Certo? Então, dentro desses elementos aqui, o texto está te dizendo o seguinte, que o ferro, o alumínio e o cloro, eles possuem um potencial de redução que não é tão alto, é um potencial de redução mais baixo. Inclusive do cloro aqui tem um potencial de redução aqui, bastante alto. Mais alto ainda eu tenho o ouro. Então desses 4 metais, o ouro tem um potencial de redução maior, ou seja, o potencial de oxidação dele é muito baixo, certo? Então, esse texto está querendo dizer o seguinte, o ouro pode ser encontrado na forma de pepitas metálicas, pois o seu potencial de oxidação é extremamente baixo quando comparado aos outros metais. É por isso. Então, o ferro, por exemplo, ele tem um potencial de redução bastante baixo. Se a gente for observar aqui, menos 0,41. O alumínio, mais baixo ainda. Então, significa que esses metais facilmente oxidam. Se eles estiverem em contato com o oxigênio do ar, rapidamente eles vão oxidar, eles vão se converter de novo num óxido, ou óxido de ferro, ou óxido de alumínio. Então, eles não podem ser encontrados na sua forma pura, na forma metálica, porque por ter um potencial de oxidação muito alto, eles vão oxidar facilmente. Já o ouro, o potencial de oxidação dele é muito baixo, então ele não oxida. Se ele não oxida, se você pegar uma pepita de ouro e deixar ele jogado, ele não vai oxidar. Ele vai ser encontrado, então, por garimpeiros, que forem fazer um garimpo, na sua forma original, que é um pedaço de ouro metálico, que a gente chama de pepita de ouro, certo? Então, aqui a letra correta é a letra B. O ouro pode ser encontrado na forma de pepitas metálicas, pois o seu potencial de oxidação é extremamente baixo quando comparado a outros metais. Beleza? Bom, questão 2. O magnésio é o 8º elemento com maior abundância na crosta terrestre, sendo obtido na sua forma elementar a partir de óxidos e cloretos de magnésio. Seus principais compostos na natureza são a magnesita e a dolomita. Porém, na água do mar se apresenta na forma de cloreto de magnésio. A origem do seu nome está associada à antiga cidade da Ásia Menor, Magnésia. Sendo metal de baixa densidade, ele é muito utilizado nas ligas leves, como em aeronaves,
porém, também a matéria-prima para a produção de flashes fotográficos, artefatos pirotécnicos e bombas incendiárias. Então aqui eu tenho de novo vários potenciais de oxidação, inclusive de redução, inclusive do magnésio. O potencial de redução dele é o mais baixo, então significa que o potencial de oxidação dele vai ser o mais alto, certo? Analisando o texto e o exposto no texto, analisando a tabela anterior e o exposto no texto, desculpe a leitura, é possível afirmar que, então nessa questão aqui, a gente vai observar o seguinte, é a letra B. O magnésio é um elemento químico que pode ser obtido facilmente na sua forma metálica, por meio da eletrólise ígnea. Então, por ele ter um potencial de redução muito baixo, certo? Ele precisa de ser transformado, ele tem que ser transformado de magnésio metálico iônico para magnésio metálico de uma forma forçosa, de uma maneira não espontânea. Então eu tenho que injetar elétrons nesse magnésio, porque o potencial de redução dele é muito baixo, né? Então ele precisa de ganhar elétrons, e esses elétrons só são fornecidos por via eletrólise, por vias de eletrólise, né? Então aqui é a letra B, certo? Um estudante resolveu compreender o funcionamento de uma eletrólise aquosa por meio da experimentação. Em seu caderno de anotações estava registrado: coloquei eletrodo de grafite em uma solução de nitrato de prata com fenolftaleína e liguei aos polos positivo e negativo de uma bateria de 9 volts. Notei que em um dos eletrodos saíam bolhas de gás e no outro se formou uma película prateada, sendo que a solução permaneceu incolor. Com relação ao experimento, é possível afirmar que... Aqui, nesta questão, a gente vai já marcar e eu vou resolver a questão por quê? Por que é essa questão? Aqui vai dar a letra D. O gás liberado no anodo é o oxigênio, uma vez que são as hidroxilas que sofrem a descarga, certo? Então, por que a gente vai observar? Vai ser liberado gás oxigênio e vai ser liberado no outro polo, né? Vai ser preso no outro polo, partículas de metal, mais um metal prata que vai acontecer ali. Eu vou resolver aqui essas questões no quadro para a gente entender melhor como é que é o processo, tá? Então acompanhe aqui na tela cheia. Eu já até esquematizei aqui já anteriormente. Então a gente tem essas questões aqui. Então tá lá, ó. Nitrato de prata, aqui está o nitrato de prata, AgNO3, e aqui está a água. Como é uma eletrólise via aquosa, a gente tem que quebrar esses íons aqui em água, certo? Então, como é que eu vou quebrar esses íons aqui em água? Então, AgNO3 vai se converter em Ag mais NO3 menos. A água, ela vai se quebrar em H e OH menos. Então, a gente tem 2 cátions e 2 ânions. Então, lembra que eu tenho que escolher qual dos 2 cátions que vão ser descarregados no eletrodo e qual dos 2 ânions que serão descarregados nesse eletrodo, correto? Então, entre prata e entre H+, eu escolho a prata, que é um elemento de transição. Então, ele entra primeiro. Entre a hidroxila e entre o nitrato, eu escolho a hidroxila. Porque a hidroxila tem preferência ao descarregamento do que um íon oxigenado, né? Do que um ânion oxigenado. Então, quem vai para a minha reação 3, semi-reação aqui de oxidação, é a hidroxila. Então, vamos recordar aqui, ó. O-, ele vai virar meio O2, ele vai virar água e vai perder 2 mols de elétrons. Tá? Essa equação aqui, ela é previamente escrita, ela está no seu livro também, nas explicações ali de uma eletrólise via aquosa. Então, você tem essa reação de oxidação aqui das hidroxilas. A prata é ela que vai para a reação 4, a reação de redução. Então, ele vai ganhar o elétron e ele vai se converter em prata metálica. Para balancear 2 elétrons, 2 elétrons, 2 pratas, 2 pratas, 2 elétrons. Aqui em cima, balanceando também, 2 nitratos, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidroxilas, 2 águas. Agora é só a gente somar tudo isso aqui para a gente obter
a equação que eu chamo de global, que é a equação geral, tá? Então vamos recordar aqui o que a gente faz. Eu vou cortar o que é igual do lado 2 da equação com alguém que é igual do lado 1, tá? Então é só cortar. Então aqui, ó, os 2 elétrons aqui com os 2 elétrons aqui, cortou. Eu vou cortar 2 hidroxilas aqui da terceira com 2 hidroxilas aqui da segunda, ok? Eu posso observar, se eu posso cortar mais aqui, ó, 2 Ag+ com 2 Ag+, e sobrou somente isso. Sobrou isso aqui, sobraram estes 2 íons, isso aqui, né? Eu posso cortar também, ó, uma molécula de água com uma molécula de água aqui. Então vai me sobrar uma água. Então vamos descer agora para a equação 5, tudo somado. Então vai ficar 2AgNO3 mais uma molécula, 1 mol de molécula de água, mais meio O2, mais 2 pratas, mais... Agora, se vocês observarem, isso daqui vai ficar na forma de íon, e isso aqui também na forma de íon. Então nós vamos ter 2HNO3, aquoso. Então na solução vai surgir um ácido, que é o ácido nítrico, ele vai ficar ionizado nessa água, né? Mas na verdade a gente vai ter uma solução ácida então. Agora olha só, formado aqui, isso aqui é um ânion, não é? Ele é atraído pelo anodo. O anodo é o polo positivo no meu eletrólito. E esse daqui é um cátion. O cátion é atraído pelos cátodos. E os cátodos são de polos negativos. Então, aquela resolução, voltando aqui para a resolução que a gente estava analisando na questão, vai ser formado gás oxigênio, tá? No polo positivo, no anodo, e vai ser formado uma substância prateada no polo negativo, que é no cátodo. Tá? Os cátions são atraídos pelos cátodos. Os ânions são atraídos pelos anodos. E dessa maneira, então, a gente fez a eletrólise aquosa do nitrato de prata. Perfeito? Então, vamos voltar aqui para a questão. Então, beleza. Então, essa questão aí que a gente marcou foi exatamente a letra D, tá? Só para a gente fechar, meu tempo aqui está acabando, porque eu tenho só 15 minutos nesse espaço aqui, tá? Para a gente fechar a questão, né, na resolução aqui da questão 4, que era a última que estava faltando aqui, a questão 4, vai dar exatamente a letra A. Mas essa questão 4 aqui, ela tem a ver com... eletrodeposição, que é a galvanoplastia, que é a galvanização. Eu vou preparar uma aula específica falando só sobre o cobreamento, niquelagem, galvanoplastia, que é um assunto específico para eletrólise, tá? Que é um dos papéis, uma das funções mais importantes e usadas da eletrólise na química, beleza? Então falou, pessoal. Então, vamos lá.